A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Luiz Fernando Ayerbe responde às questões da plateia. Meu nome é Eric, eu faço curso de História na Faculdade de Sumaré. Queria saber se a ocupação militar no Haiti não contradiz um pouco essa imagem não subimperialista do Brasil. Bom, é um tema realmente controverso. Agora, o Brasil está no Haiti numa missão que foi decidida pelas Nações Unidas, né, a partir da destituição de Aristide, né, por um golpe, e se instalou uma situação crítica e a ONU decidiu majoritariamente uma intervenção e o Brasil entrou nessa intervenção na coordenação da MINUSTAH. Não está defendendo interesses dos Estados Unidos, primeiro porque Haiti não é um país no qual há interesses econômicos muito importantes. Do ponto de vista geopolítico, é importante para os Estados Unidos, está no Mar Caribe, né? Agora, do ponto de vista brasileiro, não é importante nesse sentido. Para a política externa brasileira, é importante a MINUSTAH, fora os aspectos humanitários, os aspectos de estabilizar a situação no país e que ele se recupere. O principal objetivo também está associado à ambição brasileira de ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Isso seria uma oportunidade importante de mostrar o Brasil como uma potência que pode exercer um papel destacado no processo de reconstrução do Haiti. Agora, há forças políticas que dizem que de fato houve no Haiti uma intervenção imperialista, mas se fosse, mesmo que fosse uma intervenção imperialista, não seria brasileira, né? Seria uma intervenção patrocinada pelas Nações Unidas. E a diferença dessa, uma coisa, por exemplo, a intervenção no Iraque, que Estados Unidos foram a revelia das Nações Unidas, né? Mas no caso do Haiti, você tem Chile, Argentina, você tem vários países da América Latina, países de outras regiões. Então fica difícil pensar imperialismo a favor de quem? A questão, né? Porque sempre o imperialismo tem que ser associado a uma política que beneficia um determinado Estado, né? Então ele, além de exportar seus capitais, de exportar produtos, né, decide ter uma política intervencionista para projetar seus interesses. No caso do Haiti, eu só consigo ver algum interesse geopolítico importante do ponto de vista dos Estados Unidos, mas não do Brasil. Meu nome é André Liperti, eu sou aluno de Relações Internacionais aqui da PUC São Paulo. Existe uma vertente das relações internacionais que tenta entender os processos de integração regionais e globais. E uma maneira de se pensar isso é através de um paymaster, a ação de um país ou de um estado que leva adiante o processo de integração, desenhando ele da maneira que quer e também pagando os custos desse processo de integração. Queria saber primeiro se o senhor concorda com essa visão, se você acha que ela se aplica à integração latino-americana, se é uma maneira de olhar isso. Se sim, quais são os custos que incorrem para o Brasil levar adiante como principal ator uma integração na América Latina? Bom, essa é uma forma de ver a integração, então tomando essa perspectiva que você adotou, não vou discutir se concordo ou não, mas tomando essa perspectiva. Se a gente pega a ALBA, por exemplo, a Venezuela desenvolveu o projeto da ALBA e assumiu os custos econômicos de sustentar, né, o processo, com a Petrocaribe, né, com o intercâmbio, né, que sempre a Venezuela entrava com os maiores recursos, agora está numa crise, mas, digamos, naquele momento, a ALBA tinha esse perfil de que Venezuela pagaria os principais custos econômicos da viabilidade desse processo. No caso do Mercosul, nós temos que pensar o seguinte: o Brasil é o maior produto bruto, mas do ponto de vista do produto per capita, a Argentina e o Uruguai são mais ricos que o Brasil nesse sentido. Então, por que o Brasil tem que ajudar a Argentina, o Brasil e o Uruguai, se são países onde há menos pobreza, a maior distribuição de renda e o ingresso per capita é maior, né? Então, uma coisa é o desequilíbrio entre o potencial econômico do Brasil, que é muito maior, e outra coisa é o desequilíbrio em termos de países pobres e países ricos. Esse desequilíbrio não é tão grande, né? O Brasil não está disposto a pagar certos custos como Venezuela no caso da ALBA, ou como, por exemplo, a Alemanha no caso da União Europeia.
mas, de alguma forma, através do BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem financiado muitos projetos de infraestrutura. Claro, mas não é um presente, uma dádiva. Tem financiado em nome de interesses brasileiros de apoiar empresas, de criar infraestrutura, que não são contraditórios com os interesses brasileiros. Então, o Brasil, do meu ponto de vista, não assumiu o papel que a Venezuela assumiu na ALBA, ou que a Alemanha assumiu na União Europeia, mas, de alguma forma, tem recursos e estruturas que lhe permitem alavancar certos processos que Argentina, Uruguai, Paraguai não têm, né? Mas, por outro lado, tem que levar isso em consideração. Não são países tão desequilibrados se você pensa do ponto de vista da distribuição de riqueza e do ponto de vista do nível de pobreza, né? São países bastante equilibrados. Meu nome é Alisson, sou aluno de Relações Internacionais aqui da PUC. A gente sabe que os Estados Unidos foram o país mais importante em diplomacia até o momento, né? E está sendo discutida hoje essa importância dele na diplomacia e nesse intervencionismo dele, no imperialismo. O senhor acha que o modelo brasileiro de mais cooperação e menos intervenção na América Latina é um modelo para o mundo também, para as relações internacionais de diplomacia no mundo? Bom, eu não acho que seja um modelo, porque se você analisa a história das relações internacionais, os Estados Unidos no século XIX não eram uma potência intervencionista. Ao contrário, buscava evitar se envolver em conflitos internacionais e se concentrava mais na nossa região a partir da doutrina Monroe de 1823, né? Quem era naquela época agressivo, colonialista, era a Europa, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos assume um papel de que eles se autocolocavam como guardiões do mundo livre, né? E a Europa ficou desde então numa posição secundária. Isso estou dizendo pelo seguinte: do meu ponto de vista, não é uma opção de princípios ser mais ou menos intervencionista do ponto de vista dos Estados. É uma opção do momento que esse Estado está vivendo, dos desafios que se lhe colocam e as formas que considera mais adequadas de promover seus interesses. Então, nesse contexto, não é uma opção de Estados Unidos de princípios, senão em cada momento colocou seus desafios. Nesse momento, o colonialismo não está colocado e o intervencionismo só Estados Unidos que tem esse tipo de políticas. Então, para o Brasil, não há nenhum tipo de opção de utilizar meios de força militares ou ter uma diplomacia mais agressiva, porque isso não se coloca como cenário importante, né? E a cooperação por uma potência do tipo brasileiro é a melhor forma de projetar seus interesses. Então, do meu ponto de vista, não é uma opção de princípios, de valores. Não digo que não haja nem princípios nem valores, mas o que motiva essas opções não são tanto de princípios ou valores, sino dos interesses, dos recursos de poder que você tem em cada momento e qual é a forma que em cada momento histórico se prioriza na projeção dos interesses das potências, né? A ideia da aula pública a gente achou muito interessante por trazer o palestrante, o convidado mais próximo, mais perto dos estudantes. Então fica um clima um pouco mais descontraído, de perguntas, de até mesmo para o próprio palestrante se expor. Acho que o mais importante para a gente foi ver alguém de fora falando um tema que a gente está acostumado a ver na faculdade, mas a gente viu por uma ótica diferente. Quando você aprende por, no meu caso, 3 anos, um tema sobre uma ótica e chega uma pessoa e fala uma coisa completamente diferente do que você está acostumado, isso abre a sua cabeça para pensar sobre o mesmo tema. E acho que isso é essencial, isso é necessário para quem faz um curso na área de humanas no geral.